Olá, eu sou Wallace Moraes, professor de fotografia do Voz das Periferias. Você está participando do curso de Introdução à Fotografia, que vai te inserir no universo da fotografia, vai te ajudar a fotografar no seu cotidiano e também gerar renda com a fotografia. Nesse curso, nós aprenderemos 8 passos básicos para você fazer uma boa fotografia. A começar, falando da formação da imagem e os tipos de equipamento fotográfico. Então hoje a gente vai tentar entender como uma fotografia é formada, a partir de qual processo ela é formada e também quais os equipamentos que você pode utilizar para registrar um bom momento e guardar uma fotografia para a eternidade. Para dar início, a gente precisa entender que fotografia basicamente é a captação de luz. Qualquer equipamento fotográfico ele tem a função exclusiva de capturar a luz que existe no ambiente e traduzir isso numa imagem, seja impressa num papel ou então digital através de um monitor de vídeo. Então a fotografia ela exige do fotógrafo ou da pessoa que vai capturar uma imagem uma noção básica de como capturar a melhor fotografia através da exposição da luz, através do enquadramento, da composição de elementos, para assim contar a melhor história que os olhos dela estão sentindo naquele momento. A fotografia antiga utilizava uma câmera analógica. Essa câmera capturava a imagem e levava essa imagem para ser exposta num papel fotossensível, ou como a gente conhece, aquele filme antigo, onde nós utilizávamos 12 poses, 24 ou 12. Era um número limitado de possibilidades de conseguir capturar alguma cena. Esse processo acontecia através da captura da imagem pela câmera analógica, a exposição dessa luz nesse papel fotossensível. E essa luz era dividida em algumas cores que, depois de unidas no banho químico, davam vida à fotografia. Depois disso, nós tivemos a evolução da fotografia para a fotografia digital. A captação da imagem agora funciona não mais por um papel fotossensível, mas por um sensor de imagem. Uma câmera digital, como de um smartphone ou de uma câmera profissional, realiza a captação da imagem no ambiente, envia essa imagem para esse sensor, que vai ali distribuir as cores, enviar ela para um processador que vai processar essa imagem, reunindo de novo todas as cores dos elementos que foram captados e vão traduzir esses elementos para a gente no monitor de vídeo. E a gente vai conseguir então visualizar aquela imagem que os nossos olhos observaram, aquela história que nós construímos e vão expor para ela nesse monitor de vídeo, na tela LED do smartphone, numa TV ou numa câmera. Basicamente é isso que acontece quando a gente vai capturar uma imagem, é esse processo que acontece quando a gente constrói uma fotografia. Nesse processo da fotografia do fotossensível e do sensor, nós vamos ter uma atenção maior para a fotografia digital, essa que acontece através do sensor. Por conta disso que a gente vai tentar entender então como é que esse processo acontece. E a gente vai tentar entender um elemento importantíssimo da fotografia digital, que é capturado através do sensor, que é o pixel. O pixel é a menor dimensão de imagem digital. Então, quando a gente fala de uma câmera e da resolução de uma câmera, de um celular ou de uma câmera profissional, nós estamos falando da capacidade que ela tem de conseguir absorver luz e o máximo de detalhes que ela consegue reunir para compor essa imagem, essa fotografia. Então, quando a gente procura um celular, por exemplo, um smartphone, a gente está muito envolvido em buscar um celular com a melhor resolução possível, ou seja, com o maior número de pixels que vão construir essa imagem. Então, quando a gente procurar falar de fotografia, a gente vai se ater então à quantidade de pixels que a nossa fotografia vai conseguir absorver para construir essa imagem. Lembrando, quanto maior o número de pixels, maior a resolução dessa imagem, mais qualidade ela vai ter. Então, o pixel é um elemento importantíssimo na formação da imagem. E depois, quando a gente for exportar essa imagem para um veículo digital, que pode ser uma mídia social, pode ser uma rede social, pode ser um site. Então, o pixel
aquele quadradinho que você, quando dá o zoom naquela imagem de baixa resolução, consegue ver, e que a reunião desses todos os quadradinhos vão formar então essa imagem, é um elemento principal da nossa fotografia digital. A reunião dos pixels formam vários tipos de imagem, vários formatos. Tá? Mas a gente vai se ater aqui então a dois formatos importantíssimos e os mais utilizados. Tá? A fotografia do tipo JPEG e a fotografia do tipo RAW. A JPEG é um estilo universal de formato de imagem que está presente nas fotografias de redes sociais e também nas fotografias que são usadas em sites, por exemplo. É o formato universal de captação de imagem de smartphones e das câmeras profissionais. Ele é muito difundido porque ele tem bastante qualidade de imagem e ele é um tanto quanto leve. Então a gente consegue então enviar essas fotos em alta qualidade, mas expor elas no Facebook, enviar por meio de WhatsApp, por exemplo. Já a imagem em formato RAW é uma imagem profissional, porque ela não é aberta, não é editável em qualquer software ou na rede social, porque ela tem um número maior de pixels na sua formação, o que permite uma edição com maior qualidade, com maior riqueza de detalhes e de cores. Tá? Então, quando a gente for falar aqui desse formato de imagem, nós vamos falar especificamente do formato JPEG, que é uma fotografia convencional que você pode usar normalmente para publicar uma foto no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E quando a gente fala de formato RAW, a gente vai dar uma atenção maior quando nós falamos um pouquinho sobre edição de imagem, né? A pós-produção daquela imagem que a gente fizer, daquela fotografia. Vamos falar agora então do equipamento que a gente vai utilizar para capturar e formar essa imagem, fazer essa fotografia. Então, no universo da fotografia, nós possuímos dois tipos principais de equipamentos, tá? Os equipamentos semiprofissionais e os equipamentos profissionais. Nesse universo, nós vamos encontrar equipamentos como, por exemplo, os smartphones e as câmeras semiprofissionais. Esses equipamentos estão dentro do nicho de equipamentos amadores. Por quê? Porque eles possibilitam pouquíssima manipulação para a construção de uma imagem. Né? A gente não tem tanta liberdade assim para manipular e construir uma imagem de boa qualidade. Ele deixa uma certa limitação para a gente. Quando a gente fala de câmeras profissionais, a gente fala de câmera profissional que possui um corpo, uma objetiva, né? Que são utilizadas em esportes, são utilizadas para fotografia, né, de desfiles de moda. Essas câmeras dão total liberdade para o usuário e para o fotógrafo conseguir manipular essa construção dessa imagem, desde o ângulo, da abertura, até a composição da entrada de imagem, os níveis de cor. Então, ele dá mais liberdade então, para que esse fotógrafo possa construir a sua história e contar ela através de uma fotografia. Eu vou mostrar rapidamente para vocês a diferença de um e de outro, tá? Demonstrando e mostrando para vocês detalhadamente essa diferença de uma câmera amadora, um smartphone, por exemplo, e de uma câmera profissional. Bom, nós vamos conhecer então a diferença de equipamento fotográfico. Então, o amador, ele é semelhante, né, a esse smartphone que a gente tem aqui, convencional com outros smartphones. Por que ele é amador? Porque ele dificulta e diminui as possibilidades da gente conseguir capturar uma imagem. Por quê? Ele tem uma câmera, a gente pode observar aqui, que é bem limitada, né? A lente da câmera ela tem um ângulo único, uma abertura única para capturar a imagem. Então, quando você precisa se chegar mais próximo, né, do objeto ou elemento que você vai fotografar, você não consegue ampliar, né, a distância, ou o famoso zoom, né, que você pode usar com os dedos na tela. Por quê? Esse smartphone que eu tenho aqui ele é 48 megapixels, então ele tem muita resolução. Então a fotografia sai muito bem detalhada, o número de pixels que formam a imagem é muito grande. Se eu quiser aproximar, né, o meu smartphone e ter um zoom, né, uma proximidade do elemento, eu, ao invés de ampliar e diminuir o número de pixels nessa imagem, e eu vou ter uma perca de qualidade na imagem, eu preciso chegar próximo do elemento, ou seja, eu não consigo trabalhar
né, do local que eu estou e ter uma boa resolução ampliando. Eu preciso chegar até a pessoa, eu preciso chegar até o elemento. E a lente do celular, ela é limitada, tá? Além disso, o celular tem poucos ajustes de entrada de luz, brilho, saturação, coloração, tá? Depois a gente vai entender nas próximas aulas elementos para poder congelar uma imagem. Então a gente tem poucas possibilidades nos smartphones. Alguns mais novos têm no software de câmera já a possibilidade de uma maior edição, né, maior produção antes da imagem, né? Uma pré-produção para capturar a imagem. Mesmo assim, ele é muito limitado. Já uma câmera como essa, na marca Canon, ou então Nikon, que são as mais famosas, é uma câmera profissional. Por quê? Ela possui toda uma estrutura para manipulação do fotógrafo a fim de que ele possa capturar a melhor imagem possível. Ela é formada pelo corpo da câmera, que é essa parte maior aqui, e essa que nós chamamos de objetiva ou lente. Com essa câmera profissional, você consegue manipular através de diversos dispositivos e botões a entrada de luz, brilho, saturação, coloração. E você também consegue, modificando a lente ou objetiva, alcançar elementos a maior distância e com ângulos diferentes, né? E você pode até trocar. Essa aqui é uma lente do kit, uma 55mm. Você pode substituir essa lente caso você queira fotografar um elemento mais longe, maior distância. Ou se você quiser abrir o ângulo, você pode conseguir uma lente fish, ou a famosa olho de peixe. Então, essa câmera possibilita que você utilize elementos e você busque diferentes possibilidades para contar melhor uma história através da fotografia. Essa é a grande diferença. Nesse curso, a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade de usar os dois tipos de equipamento. Nós vamos dar muito mais ênfase para o profissional, que vai possibilitar que você consiga até gerar renda através da fotografia. Uma fotografia profissional, que você possa vender a sua fotografia para algumas pessoas. Mas também que você possa utilizar o smartphone para conseguir, no seu lazer, capturar momentos importantes, né? E que você também consiga, através das redes sociais, fazer a sua imagem, divulgar seu produto da melhor forma possível, tá? A gente vai então conversar sobre essas duas possibilidades e como a fotografia, tanto amadora como profissional, vão fazer você transformar a sua forma de enxergar o mundo e mostrar a sua visão para as pessoas. Bom, na aula de hoje nós aprendemos um pouco sobre a formação da imagem, né? Como é que ela acontecia na câmera analógica, com o papel fotossensível, e como ela acontece hoje com um sensor que transforma a imagem em um pixel que vai transformar então essa imagem numa fotografia digital. E também começamos a entender como funcionam os equipamentos que nós vamos utilizar para capturar a imagem, né? Desde os amadores com um smartphone, uma câmera semi-profissional, até com os profissionais, né? Com corpo e objetiva, que vão dar mais possibilidades a gente conseguir registrar uma imagem, capturar uma imagem, capturar a luz e assim contar uma boa história, tá? Então fique conosco, que através das aulas a gente vai aprender um pouco mais sobre esse universo da fotografia e criar uma nova possibilidade de você conseguir contar um pouco da visão que você tem do mundo.